Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Um programa com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM que, tal como as grandes manchetes dos jornais, promete surpreendê-lo, mas não demasiado, não vai ela ser uma surpresa desagradável. Esta noite voltamos a receber em estúdio os convidados habituais. Temos connosco Bruno Letra, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Numa data especial como a desta terça-feira, vamos focar-nos na importância dos meios de comunicação social de proximidade. O setor tem sofrido crises sucessivas que se têm refletido na venda a grandes grupos de comunicação ou, na pior das hipóteses, no fecho das redações. Na rádio em concreto, Luís Bonis notou em 2019 que a média de jornalistas nas redações das emissoras locais era de 1,57 profissionais. Com base neste número, como é que podemos garantir que o jornalismo de proximidade não perde qualidade? Deste lado do Oeste, a Benedita FM celebrou hoje 40 anos, têm sido 4 décadas de dedicação, sempre com o objetivo de levar a melhor informação da região até aos nossos ouvintes. O entretenimento também tem sido um dos seus grandes focos, levando até quem nos ouve, seja no autorrádio ou na internet, o relato dos jogos de futebol do ABCD, celebrações religiosas, como a missa da festa dos padroeiros, ou até mesmo emissões especiais, como habitualmente acontece na festa do pão. Mas será isto suficiente para satisfazer as necessidades do público que nos ouve? São perguntas que não queremos deixar sem resposta nos próximos instantes, mas primeiro vamos dar lugar ao destacável desta semana. E vamos começar pelo Nuno, que nos traz uma notícia de ontem do Correio da Manhã, que deu a saber que no Externato Cooperativo da Benedita uma aluna foi despida e queimada com cigarros por colegas. O que dizer sobre isto? Ora, muito boa noite a todos, boa noite aqui ao painel e a todos os ouvintes que nos ouvem e a todos os ouvintes que vêm desde os últimos 40 anos a ouvir a rádio da Benedita. Dou também um bem-aja, porque realmente 40 anos é uma... E vamos ter a oportunidade de falar mais isto no final, mas posto isto e posto esta nota de entrada, assim, eu escolhi este tema, fui surpreendido também ontem de manhã quando eu estava à procura de uma notícia para falar aqui no programa, e realmente fui surpreendido com a notícia. Eu já tinha tido conhecimento dela no passado, porque estes acontecimentos revelaram-se em meados de janeiro, só que agora veio publicamente a público, entre aspas, pelos grandes meios de comunicação nacional, porque provavelmente foi agora que tiveram conhecimento ou que houve uma queixa-crime apresentada no posto da GNR. Penso que tenha sido essa a origem da propagação desta notícia. É assim, eu escolhi este assunto não pela notícia em si, nem pelo sensacionalismo, escolhi pelo impacto do tema que poderá ter e que teve, que nós todos vimos ontem e assistimos ontem, para a Benedita, a Vila da Benedita, e acima de tudo para o Externato Cooperativo da Benedita, porque da mesma maneira que eu já falei aqui no passado, o Externato não é uma escola considerada uma escola normal, não é uma escola secundária pública, onde realmente este tipo de acontecimentos acontece mais vezes, só que muitas vezes até nem é notícia, porque realmente a quantidade de casos que vai acontecendo noutro tipo de escolas, noutros meios maiores, é de tal ordem grande que estes temas não vão tendo aquela importância que deviam ter e que deviam ser realmente banidos de uma vez por todas da ótica do conceito juvenil. Faz todo o interesse realmente que estes assuntos sejam debatidos nos sítios certos e da forma correta, para que realmente isto seja pedagógico e não se volte a repetir. Pronto, aqui o meu caso concreto, eu falei do Externato, porque o Externato realmente é uma escola que está integrada numa vila, que é a Benedita, uma vila já considerada uma vila urbana, onde realmente todos os cidadãos e os fregueses da Benedita reconhecem no Externato uma escola que está integrada, e provavelmente a melhor marca que a Benedita tem é o Externato. Logo, eu considero que o Externato devia fazer uma integração dos alunos, integrando-os também no dia-a-dia da freguesia. Eu sou a favor de que todos os alunos que cheguem do ciclo, que vem do regime fechado, quando vão fazer a transição do 6º ano para o 7º ano, que sejam colocados no anfiteatro. O Externato até tem essas capacidades,
onde provavelmente com o diretor, com professores, com os psicólogos da escola, até inclusive com a Presidente da Junta e com algumas entidades mais, como os bombeiros, fazia sentido o acolhimento destes alunos para o regime aberto, em que realmente houvesse uma integração e uma explicação grupal, em que estão todos juntos na mesma sala e ouvir o mesmo orador a falar do respeito que a escola tem que manter para a sociedade e o respeito que a sociedade tem pela escola, e isso é um conceito que realmente a Benedita toda a vida interagiu. Houve uma interação muito grande entre a escola e a sociedade, e que por sua vez há o conceito de integração dos alunos de forma que respeitem também o dia-a-dia das populações e até as instalações. Estou-me a lembrar que no passado recente, mesmo eu como aluno também acontecia isso muitas vezes. Não estamos aqui a falar desta geração, mas estamos a falar de uma geração do passado em que realmente havia problemas, mas os problemas eram de certa forma direcionais, em que as pessoas eram responsáveis, unidirecionais. Hoje há a palavra sociedade que envolve toda a gente como culpado, e parece que o tema de ontem vem trazer à luz mais uma vez a discussão de que a educação vem de casa, mas pronto, estamos a falar de situações, neste caso concreto, e pelo menos segundo as notícias que foram dadas, estamos a falar de três pessoas da mesma faixa etária que têm algumas dificuldades, ou seja, a própria família não é aquela família tradicional, também há ali alguns problemas de integração na própria família. Portanto, isto é um conceito que poderá ou não trazer este problema mais para a frente. Só para resumir, eu lembro-me que a igreja foi dos edifícios ou das instituições que mais sofre da proximidade do externato, porque aquilo há algum tipo de vandalismo constante à volta da igreja, com os jardins, as portas da igreja estão todas riscadas, estão todas escritas, uma falta de respeito perante. Agora, não estou a culpar diretamente os alunos do externato, estou a culpar a integração dos alunos do externato na sociedade da Benedita. E esta segunda-feira foi também aberta a consulta pública do projeto do TGV, mais concretamente do troço sobrecarregado, e é disso que o Bruno nos quer falar hoje, não é assim? Sim, isto hoje tínhamos muitos assuntos, quer dizer, o externato é algo muito próximo de mim, mas a questão do TGV também, e agora vou-me focar na questão do TGV, depois nas notas finais também vou falar do externato. Relativamente à questão do TGV, isto passa pelo seguinte, ou seja, em 2007, 2008, quando surge o novo projeto para o TGV Ligação Lisboa-Porto, eu já na altura era contra ele, foi criado um movimento, a primeira zona da linha começa a nascer a sul, aqui na nossa região, e mal ou bem o processo acabou por ser travado e parou, porque iam destruir várias casas. Na altura a estratégia era apresentar um traçado bom e outro mau, e para ver se as pessoas escolhiam e se as pessoas iam falando sobre este processo. Passaram estes anos todos, o processo foi ganhando alguma maturidade, foi para a gaveta, saiu da gaveta, voltou a entrar e volta-se outra vez a discutir a questão do TGV. E volta-se a discutir a questão do TGV, e desta vez, para não haver problemas, começamos a norte. E começamos a discutir de norte para sul, para quando chegar à nossa região nós dizermos, pronto, já estava tudo feito, não temos hipótese. Havia uma questão que na altura era falada, e eu continuo a falar, eu não consigo perceber isto. A melhor ligação Lisboa-Porto passa do lado lá da Serra dos Candeeiros. E é importante percebermos, quando foi preciso fazer uma autoestrada, foi para o outro lado da Serra dos Candeeiros. Mas, no entanto, quando querem passar gasodutos, TGVs, coisas que não trazem nada de benéfico para a região, só vão trazer problemas e chatices, passam do lado de cá. As pessoas neste momento, como se cansaram, estou convencido que agora não sei se há força anímica, ou eu pelo menos já não tenho os 30 e poucos anos que tinha na altura, para tentar motivar as pessoas e para tentarmos travar aqui o processo. Os nossos decisores, Câmara Municipal, sei que há 2 anos foi questionado por várias entidades, até partidos de oposição, relativamente a esta questão, e a Câmara nada disse. E então a Câmara o que diz é: vou tentar negociar aqui o mal menor. Quer dizer, nós não estamos à espera que seja negociado o mal menor. Nós temos aqui questões em que o TGV ele pode atravessar quase a Benedita a meio e dividir em meio. Estamos a falar de uma faixa que sempre que um veículo daqueles passar, é a mesma coisa que está debaixo de um aeroporto, que é que temos as casas a tremer e temos o veículo a passar e a deslocação de ar, e nós não fazemos ideia
do que é estarmos a morar relativamente perto de uma linha de alta velocidade, porque de hora a hora, 2 em 2 horas, aquilo vai funcionar. Eu já nem falo a minha questão nacional como patriota, que eu acho que é um elefante branco fazer o TGV Lisboa-Porto. Sou 100% a favor de Lisboa-Madrid, que acho que faz sentido, mas ligar Lisboa-Porto sem termos a ligação Lisboa-Madrid ainda definida, acho que não faz sentido nenhum. Eu lembro-me que em 2008, 2009, quando eles davam a viabilidade para o TGV, eles partiam do princípio que dali, a partir de 2010, que era que iria estar quando tivesse concluído, 2015, mais ninguém ia de avião, de autoestrada para o Porto. Toda a gente ia de TGV. E toda a gente sabe que não vai ser assim, porque o preço médio do TGV que está previsto o bilhete também não é uma coisa barata. Por isso, nós estamos a fazer um elefante branco, vai ser muito caro ao país a sua manutenção, porque isto não é só construção. Nós dizemos que é barato, que o dinheiro vem da Europa, a gente tem aquela ideia quando o dinheiro é financiado pela Europa. Tínhamos outros projetos estruturais importantíssimos para o país, como o Porto de Águas Profundas em Peniche, que podíamos ser a primeira entrada de tudo o que era bens para toda a Europa, mas não. Quer-se apostar neste TGV Lisboa-Porto com uma ligação a Vigo, quando na realidade Lisboa-Madrid é o que fazia todo o sentido, e na nossa região vai ficar prejudicada por causa de um conformismo que nós vivemos. A mim custa-me, mas hoje a energia também já não é a mesma, mas a verdade é esta: eu gostava que houvesse um conjunto de jovens que agarrassem neste projeto e começassem a lutar contra isto, porque para a nossa região só no fim está feito é que vamos andar aqui a dizer, pois, foi mal feito, isto afinal foi mal feito, e depois é a tal coisa, os gajos mais porreiros, os gajos que fazem as festas e que fazem as coisas que as pessoas querem na hora, depois mais à frente a história acaba por ser os que criticam mais, porque são os que deixam de tomar as piores decisões. Vamos ver quais é que serão os próximos Posso dizer desenvolvimentos. alguma coisa sobre isto? Sim, rapidamente, para passarmos ao seu Nessa destaque. altura, eu escrevi um artigo num jornal que se chamava Alcobaça TGV não obrigado. E eu, para fazer esse artigo, consultei catedráticos espanhóis. Eu concordo com ele, não há suporte teórico, porque eles falam em universidades de 2, 3, 4 milhões de habitantes, não há suporte teórico nenhum catedrático da ferrovia, como há em Espanha, que eu penso que não sei se haverá esses catedráticos, ninguém suporta, ninguém defende, não há suporte teórico para isto. Faz por razões áreas, mas o que é certo, enquanto ele está a dizer e bem, a criticar, Leiria está em bandeira areia, que pode-se ter, e vai ter, se correr bem, vai ter uma estação. Parece que há sempre uma solução milagrosa que vai salvar este país, era o euro. E vai aparecendo assim umas fantasias. Mas o seu destacável de hoje é um ensaio de José Gil, que saiu no Jornal Público, onde o filósofo aborda o fascismo, o neofascismo e a inteligência artificial. A que conclusão é que chegou? O José Gil, não sei se muita gente conhecerá, eu já li um livro dele que se chama Portugal Hoje, o Meio de Existir, que há tempo estava classificado em França como entre os 25 melhores pensadores do mundo. Ele é filósofo e é ensaísta e fez a formação toda em França. Ora bem, neste momento assisto um chamado messianismo de Trump. Trump chegou ao poder, desde que se instalou, em 20 de janeiro, visa uma subversão radical da democracia, depois das 200 ordens executivas e outras iniciativas já tomadas. É extraordinário que ainda haja tantos políticos, comentadores e académicos que consideram o discurso populista de Donald Trump uma pura exibição de jactância narcisista, cheia de palavras vazias. O que ele o preocupa, a relação que ele faz, é que realmente quem vai dar a volta ao mundo, aliás, o mundo vai ser comandado, ganha os países que dominarem a inteligência artificial. Não é por acaso que há esta corrida toda da China, agora da União Europeia, da América para isso. Ele diz que é suficiente a inteligência artificial. Nós, por exemplo, eu consulto muitas vezes o ChatGPT. Neste momento o Chat dá-me o bom senso, acho eu. O perigo é que pode dar opiniões que sejam bom senso. Neste momento defende que os pais devem ser amigos dos filhos, democracia em casa e as coisas. Daqui a nada não sei o que é que vai defender. Quando uma criança daqui a 10 anos perguntar ao ChatGPT se não acha que os pais devem ser austeros, os miúdos é para ter disciplina, etc. Portanto, é suficiente moldar a subjetividade pela IA, inteligência artificial, para que as massas adiram às suas políticas. É senso comum que nos diz que só há 2 géneros, o masculino e o feminino. É o que ele mostra a todos, que a anexação da Groenlândia é uma questão de segurança nacional, que é preciso deportar e tal. Portanto, o Zé Gil conclui que
as guerras, as sublevações, ignorâncias, a memória coletiva inscrita na terra, a vida dos animais e das plantas, bem como os flagelos e catástrofes ambientais, contrariam a vontade totalitária do controle de todos os seres vivos. Veja-se, por exemplo, a dificuldade de Trump em lidar com os incêndios em Los Angeles e o acidente da aviação de Washington. Seremos salvos pelas alterações climáticas? É uma preocupação. E fica a questão. Apresentados os destaques de hoje, é tempo de seguirmos para o nosso serviço público. Vamos lá. Foi desde cedo que as populações locais encontraram nos seus meios de comunicação social uma forma de se manterem a par dos acontecimentos da sua região. Também eles deram espaço à participação das suas comunidades através das cartas do leitor, por exemplo, nos jornais, ou dos programas radiofónicos de discos pedidos. Mas a verdade é que, com a globalização e o aumento do consumo digital, foram estes mídia quem se ressentiu primeiro. A crise do setor ganhou uma maior expressão na opinião pública quando, em 2023, o Global Media Group, na altura detentor de publicações como o Diário de Notícias ou a Rádio TSF, anunciou num comunicado interno a intenção de rescindir contrato com 150 a 200 trabalhadores para evitar a falência. Se observarmos a linha do tempo com mais atenção, vamos perceber que esta crise não é recente, tendo em conta que muitas localidades e, sobretudo, as do interior do país, têm visto os seus jornais e rádios a encerrar ou a serem vendidos a grandes grupos de comunicação. Só para que quem nos ouve consiga ter uma melhor noção desta questão, o professor e investigador Luís Bonis disse no livro As Rádios Locais em Portugal, da Gênese ao Online, de 2019, que a média de jornalistas nas redações destas emissoras locais oscilava entre 1 e 4 profissionais. Em estudos levados a cabo pela ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, alguns especialistas mostraram acreditar que as leis deviam ser revistas. No caso das rádios locais, também a publicidade tem sido prejudicada pela facilidade com que as plataformas digitais alcançam os públicos-alvo e a rapidez com que apresentam os resultados obtidos. No entanto, os estudos Barema Rádio da Marktest apontam para um crescimento da escuta de rádio em Portugal. Note-se que em setembro do ano passado, esta entidade confirmou que 6 em cada 10 portugueses ouvem rádio todos os dias. Mas, Bruno, começando por si, e tendo em conta que estes estudos da Marktest apontam para uma escuta de rádio em Portugal e não concretamente nas rádios locais, começo por lhe perguntar: acha que os jornais e as rádios de proximidade ainda são vistos como importantes pelas suas comunidades? Eu, na minha opinião, são importantes. O problema não tem a ver com a importância das comunidades, tem a ver com o facilitismo. Ou seja, é verdade que as plataformas na internet vieram mudar todo o paradigma de comunicação e a facilidade. Para as empresas tornaram-se mais fáceis, porque mais vale gastar dinheiro num target específico e direcionado do que num espaço tão abrangente como funciona com as rádios locais ou com os jornais locais. Depois temos outro problema, que é este caminho que o jornalismo fez mais preocupado com entretenimento do que com jornalismo, veio descredibilizar às vezes um bocadinho a classe e descredibilizar especialmente na questão dos órgãos nacionais. Nestas pequenas rádios e nestes pequenos jornais é onde se calhar encontra-se as notícias mais fidedignas de proximidade. O que aconteceu é que nunca nem a comunicação social conseguiu fazer uma boa rede, fazendo uma boa parceria com os que existiam. O próprio poder político quis que este tipo de rádios e de jornais locais fossem desaparecendo. Basta ver, por exemplo, o caso do exemplo do Porto Pago, que era uma das únicas formas que as pessoas teriam contacto ainda com a terra, e quem imigrava continuava a fazer a assinatura do jornal local para ir recebendo. O fim do Porto Pago foi quase o fim dos jornais de proximidade. Isto, no fundo, o que nós estamos a pôr em risco com isto tudo é a democracia, porque na realidade nunca ninguém gosta de ouvir o contraditório. Então, se formos acabando com estes órgãos que fazem contraditório, é mais fácil o contraditório acabar. E é mais fácil depois encarneirar um conjunto de pessoas num pensamento que depois vai... E depois temos outra coisa, que é, se houvesse uma rádio, e se eu viesse para aqui dizer falsidades, ia ter problema, mas se eu for ao TikTok
e fizer um TikTok com uma data de mentiras, ou levantando uma data de questões, ou usando a inteligência artificial para pôr outra pessoa a dizer uma coisa que ela não está a dizer, há sempre alguém que acredita. E o problema é este. O problema é que, com a falta de apoio, a falta de liberdade que estes órgãos, porque depois estes órgãos também carecem aqui de um problema, que é ficaram muito reféns do seu próprio poder local, que é o único que lhe interessa patrocinar este tipo de equipamentos. E então, mais uma vez, estamos outra vez a atacar a democracia, quando eles deviam ser independentes e não deviam sim receber do Orçamento Geral, não deviam receber das autarquias e por aí fora, que acabam por ficar reféns. Por isso, o que nós estamos aqui a falar das dificuldades, e hoje em dia eu sei que vão sobrevivendo a nível de carolice e de pessoas que acreditam, e as dificuldades, essas pessoas o que estão a fazer é tentar manter a democracia ainda a existir, porque vamos caminhar para um caminho, estamos a caminhar numa direção que a democracia cada vez está a ser mais atacada. José, como é que tem sentido a evolução da comunicação social na nossa região nos últimos anos? Houve mudanças na forma como a população se informa? Sim, nós sabemos que a Microsoft desenvolveu-se, o sonho do Bill Gates foi pôr um computador desktop em cima da secretária da pessoa. Agora, neste momento, evoluímos para um telemóvel. A pessoa tem um computador na mão. O telemóvel tem um computador, tem acesso a toda a informação que tem. Portanto, é difícil as rádios, e depois as rádios, aquilo que eu falo, eu também digo, eu disse, por acaso não teria uma entrevista para a Rádio Cista, estava lá em Alcobaça, eu ouço mais rádio que vejo televisão, por exemplo. Agora, as pessoas ouvem muita rádio, todos dizem porque ouvem nos carros. Nos carros as pessoas, em princípio, já há televisão nos carros, mas em princípio não existe outra. Portanto, a rádio local, as rádios locais têm uma série de vantagens. Democratizam o acesso à informação, potenciam a identidade cultural da comunidade, participam e ajudam e mobilizam a participação social, festas, eventos, etc. Educam e conscientizam as pessoas, fomentam a economia local, a pequena publicidade, etc. E promovem a inclusão social. Portanto, é uma ferramenta poderosa e deve existir. Simplesmente, como é que é a sua sustentabilidade, quem está à frente destas organizações, e eu acabo por, daqui a nada vamos falar isso, depois já falo melhor sobre isso, tem que perceber como é que dá a volta a isto, porque os jornais ainda existem, não é? A rádio não acabou com os jornais, a televisão não acabou com a rádio, e também estes novos processos de mídia e de comunicação também não vão de acabar com os outros todos que já existiam. Simplesmente a concorrência é desigual. E é muito difícil contrabalançar e as rádios imporem a sua faixa, porque eu devo confessar, eu também não ouço rádios locais, mas ouço nacional, é M80 e Antena 1. E Nuno, o conceito de cartas do leitor e de discos pedidos costumava incentivar a interação entre os meios de comunicação locais e o público. Que outras formas de participação é que podem ser estimuladas nos dias de hoje? Acha que ainda são fiáveis essas formas dos discos pedidos e cartas do leitor? É sim, é uma parte, essa parte ainda tem algo, o seu público-alvo ainda tem a sua capacidade de atrair alguns ouvintes, e a Rádio da Benedita, por acaso, é o exemplo disso, porque realmente tem um programa dos discos pedidos, e o que é certo é que não sei se vocês têm a sensibilidade, se são sempre os mesmos, se vão alterando as pessoas, mas o que é certo é que os discos pedidos é uma forma de interação com os ouvintes, e eu acho que sim, que ainda hoje se mantém, porque a Rádio da Benedita tem essa rúbrica já há muitos anos e mantém. Agora, eu vejo, por exemplo, que é assim, Diogo, o que acontece neste momento é que as pessoas gostam da notícia, gastam da informação cada vez mais rápida, e não é só cada vez mais rápido. Uma das vantagens que as plataformas digitais e que as tecnologias trouxeram até nós agora é nós não estarmos a ouvir a notícia, mas termos condições de a ouvir no futuro. Por isso os podcasts são cada vez mais importantes e ficam, digamos, acessíveis a que qualquer pessoa, haja alguém que o viu, mas que não reteve a informação toda, mas consegue, olha, vamos ver aquela notícia, e a partir dali nós conseguimos retirar depois outras conclusões. Quantas não são as vezes que eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos filmes portugueses que ainda hoje continuam a passar, e cada vez que nós o vemos uma
uma coisa nova, despertam-nos a atenção de uma situação nova que não tínhamos visto na primeira vez. E quando há repetição, nós temos essa percepção de conseguir depois tirar outras conclusões e analisar. E isto das rádios locais e das plataformas digitais traz um bocadinho isso cada vez mais em voga. Porquê? Porque as pessoas, umas ouvem, não retiveram informação, mas têm a capacidade de ir voltar a ouvir e reter. Pronto, isso é uma mais-valia realmente que as plataformas digitais têm, e por sua vez as rádios locais também o estão a seguir e estão a fazê-lo com os podcasts, que é sempre importante. Eu lembro-me bem de quando estava na junta ou na Câmara, lá nas reuniões da Câmara, em que umas decisões que o Presidente tomou, ainda bem que estava lá a rádio para realmente gravar, para eu poder ouvir novamente e para realmente partilhar, porque aquilo que ele tinha dito lá estava lá alguém a gravar, e se eu dissesse aquilo não iam acreditar. Mas pronto, é um bocado este contexto que nós temos aqui na parte dos rádios locais e nos órgãos de comunicação local, e como todos nós sabemos, a proximidade faz com que realmente a notícia tenha outro impacto, tenha outro ênfase e acima de tudo tenha outro conceito de atingir as pessoas certas no local certo. Agora, há a sensação de que realmente as rádios locais têm esta dificuldade muito grande realmente de conseguir sobreviver nos dias de hoje, mas todas elas, mesmo os grandes grupos, também têm essa dificuldade, e nós estamos a ver que realmente em Portugal, como quando falou do Global Média, que continua a ser falado, e é realmente preocupante quando a comunicação social só por si não consegue ter a capacidade de subsistência só dando a notícia, só vendendo a publicidade, só vendendo os direitos, porque há uma série de custos inerentes a tudo isto, elevadíssimos, que asfixia completamente a comunicação social e até a sobrevivência das mesmas. E anualmente, a 13 de fevereiro, assinala-se o Dia Mundial da Rádio, uma data escolhida pela Unesco em 2011, mas é também anualmente 2 dias antes que a Benedita FM comemora o seu aniversário. Já a seguir vamos então lançar os últimos foguetes desta festa, num dia em que a nossa rádio entra oficialmente nos Entas. Mas primeiro fazemos uma curta pausa deste lado do Oeste. Não saia daí desse lado, até já. Estamos de volta com a última parte deste paradoxo local. Era dia 11 de fevereiro do ano de 1985, quando a então chamada Rádio Clube da Benedita fez a sua primeira emissão de 4 horas. Aos dias de hoje, isto parece impossível. Uma rádio que não emite 24 horas por dia? Fica a saber que, atualmente, a lei portuguesa não permite que seja de outra forma, mas também devemos ter presente que há 40 anos atrás não existia muita da tecnologia que hoje temos. Era tudo manual, as músicas eram postas no ar com recurso a discos de vinil, as publicidades eram passadas uma a uma. Hoje em dia temos tudo digitalizado num computador onde basta clicar no Play. Mas voltemos então à história da Rádio dos Beneditenses. A 16 de fevereiro de 1986, o nome foi alterado para Rádio Voz da Benedita e ainda hoje é assim que muita gente a reconhece. Em 1989, as emissões diárias já duravam 12 horas, quando o governo mandou silenciar todas as rádios piratas para que se pudesse regular o setor radiofónico local. Passou da frequência 88.0 para os atuais 88.1 MHz e, a partir de 1996, adotou o nome que hoje pode ler no leitor do seu autorrádio, Benedita FM. É com a viragem do século, no ano de 2000, que passa a transmitir 24 horas por dia e aposta nas emissões online, o que quer dizer que o que se podia ouvir no rádio também se podia ouvir na internet. Isto permitiu que se aproximasse a rádio da sua comunidade de emigrantes. Daqui já saíram grandes profissionais da área da comunicação que hoje trabalham nos mídias nacionais. E isso só foi possível graças ao sonho de Afonso Fonseca, o homem que conseguiu materializar este projeto com a força e a vontade de um pequeno grupo de beneditenses.
Desde então, a emissora mantém os seus valores iniciais, os de levar a melhor informação e entretenimento da região aos ouvintes que a acompanham, seja há 4 dias ou há 40 anos. E não será menos louvável a continuidade deste projeto nas mãos de Sandra Fonseca, numa luta contra as adversidades que o setor tem passado. Em 40 anos, os interesses das pessoas foram-se adaptando às novas tendências, mas, José, eu começo por lhe perguntar a si, acha que os beneditenses valorizam o facto de terem uma rádio na Benedita? Acho que sim, quer dizer, eu próprio fui beneficiário disso, já vim aqui fazer muita divulgação de ideias minhas e entrevistas várias, etc. Os próprios bombeiros são aqui divulgados, associações, portanto, todas as associações da Benedita têm tudo a ganhar com a Rádio da Benedita, que agora se chama Benedita FM. Queria também então tributar o Sr. Afonso Fonseca e também a sua filha, pelos vistos já era nascida, nasceu na rádio. Ele foi realmente o impulsionador disto, começou por ser um grande curioso desta área e pronto, e é um projeto concretizado, nós vivemos para concretizar coisas, não é? Para realizar coisas. Ele realizou isto e tem este mérito. A Benedita, agora, para o futuro, eu penso que a Rádio da Benedita, e face à concorrência, que falámos há pouco, de outras plataformas, se calhar mais agressivas, se calhar mais modernas, se calhar mais bem suportadas, era bom que se calhar envolvesse mais as pessoas. Eu estou a imaginar que podia haver diretos, algumas vezes diretos, de uma associação, do Externato da Benedita, de um sítio qualquer, porque as pessoas, se houver diretos, é como ao teatro. Se você organizar um grupo de teatro no Externato, vai garantir que o salão enche. Porque vem o sobrinho, vem o neto, vem o vizinho, vem toda a gente ver aquela gente atuar. Se houver uma grande envolvência da comunidade, é um certo contraponto às redes sociais, aos TikToks e não sei o quê. Eu acho que a rádio tem todas as razões para continuar. É útil à Benedita, é útil às associações, é útil às empresas e pronto, é uma informação de proximidade que é bom que seja disponível. Agora, ela pode ser disponibilizada e já é noutros portos, não é? Já se pode ouvir no telemóvel, já se pode ouvir não sei o quê. Mas, pronto, competir é o erro que pode acontecer numa rádio é tentar competir e fazer paralelo com os outros. Não há hipótese nenhuma. Pode criar a sua personalidade própria e aí a sua forma de estar, e se contribuir muito e se envolver as pessoas tem mais garantias. Se você for aí uma escola ou uma turma, vamos fazer um direto com uma turma, ora bem, é toda aquela vizinhança, garante mais de 500 pessoas que vão ouvir aqui, é os pais, é os avós, é os tios, é os primos. Olha, a nossa turma esteve na rádio. Eu acho que envolvendo as pessoas locais, no fundo isto é para desenvolver e potenciar o local, acho que é uma forma de potenciar e de sustentabilidade, porque há problemas, com certeza, é difícil sustentar uma rádio a funcionar, ainda por cima 24 horas. E acha que a população teria essa vontade de participar com a Benedita FM? A iniciativa é vossa. Eu próprio, por exemplo, a rádio Assista chegou a fazer diretos do hospital comigo. Portanto, a hipótese é vossa. Vocês, o que é que isso dá? Se calhar tem, por exemplo, eu fui entrevistado uma rapariga estagiária lá na Rádio Xista ontem, em Alcobaça, mas pode haver estagiários, pode haver alunos que gostem desta área e que já são capazes de promover um exterior. Nuno, a rádio começou com discos de vinil e fitas magnéticas, como eu dizia há pouco, mas hoje já acabou por ser tudo digital. Acha que a evolução tecnológica acabou por mudar a essência da rádio ou veio facilitar o trabalho de quem cá está? Foi 2 em 1, veio fazer mesmo tudo isso que tu disseste, que é assim, eu sou do tempo em que nós, para gravarmos uma cassete ou para termos acesso às músicas para ouvir novamente, na altura nos Walkmans, e foi também uma evolução tecnológica na altura quando apareceu, nós podemos ouvir música na rua com os headphones, era o Walkman na altura. Nós estávamos à espera para gravar, não havia rádio nenhum, não havia com gravadora, para nós gravarmos as próprias músicas. Era a única forma que tínhamos acesso às músicas e podíamos escolher, a nossa playlist era escolhida. E muitas vezes os locutores estragavam essa conversa quando metiam uma publicidade no meio. Lá está, era uma forma de fazer a publicidade e de rentabilizar um bocado cada hora que davam. Eu sou do tempo também, só para foi uma das passagens mais engraçadas da Benedita FM, na rádio Voz da Benedita na altura, que eles estavam a fazer um direto da final do campeonato do CRP de futsal, na altura, de futebol salão. O pavilhão estava completamente cheio, aquilo era um torneio com muita participação, e estava lá a rádio da Benedita a fazer o direto
Só que acidentalmente, entre aspas, a final foi para penaltis e ultrapassou a meia-noite. E como a rádio fechava à meia-noite, ainda me lembro das palavras do locutor na altura, já não me lembro o que é que era, mas ele disse: olha, pedimos desculpa aos nossos ouvintes, mas a nossa emissão vai terminar a esta hora, amanhã daremos o resultado da final. Portanto, isto acontecia porque à meia-noite eles fechavam a emissão à meia-noite. Portanto, isto era algo realmente, lá está, em direto, presencialmente. Hoje, qualquer pessoa, como tu disseste muito bem, basta clicar no play. Muitas vezes estão distantes da Benedita e estão a passar na rádio da Benedita e há o sentimento de que a pessoa está aqui neste estúdio, mas afinal não está em sua casa, está em condições que permitem realmente à distância fazer o seu trabalho, o seu serviço público, o seu serviço até informativo, mas na realidade a tecnologia veio facilitar isso mesmo, e lá está o facto de passar das 12 horas para as 24 horas facilmente, porque se o custo operacional de manter uma rádio com os locutores e com alguma staff técnico presencial era dificilíssimo, não é? Pronto, mas é assim, mas eu também aqui partilho aqui um bocado da ideia do Zé. Eu penso que a Rádio da Benedita, tendo em conta esta envolvente que está integrada na freguesia da Benedita, uma freguesia que por sua vez é uma grande freguesia, mas também por sua vez também é uma freguesia que permite acolher estas instituições, neste caso a rádio, e eu também sou um bocadinho como ele, no sentido que acho que a rádio devia estar um bocadinho mais presencial, muitas vezes a fazer um direto num evento, dar a entender e dar até a palavra às pessoas que na rua, qual é que é o sentimento. Por exemplo, olha, vamos entrar agora em campanha eleitoral, fazia sentido, por exemplo, a rádio uma vez em cada concelho, em cada freguesia, perceber o que é que as pessoas sentem do dia-a-dia, qual é que é a necessidade. Ou seja, é um serviço que poderia ser de proximidade e que por sua vez acredito que hoje seja a pessoa A e amanhã quer a pessoa B também dar a sua opinião. Tu falaste na rádio, eu também gostava de falar, criar este envolvimento mais com a população. Eu sei que é difícil porque lá está, é presencial, carece de mais o fator humano, mas realmente aqui na casa da Benedita FM, e são 40 anos de história e 40 anos de muita, que escrevia-se um livro de muitas páginas, é verdade, mas penso que realmente faz falta esta parte da interação com a mais localmente, em que realmente a Benedita FM apresente um evento ou um concurso Benedita FM, por exemplo. Estou-me a lembrar do barulho este da RFM, que teve um impacto, está bem que é uma rádio nacional e tem muito impacto, mas um concurso desse tipo a nível local fazia sentido. Por exemplo, qual é que era, se tu tivesse promover a tua terra, qual é que era o ênfase que tu davas? Isto faz sentido no dia-a-dia para que realmente atraia mais público e as pessoas fiquem mais agarradas a estas iniciativas que não são nacionais, mas são locais, e que faz toda a diferença na captação. Deixe-me só recuperar, falava em concursos, por exemplo, a Benedita FM também em tempos passados chegou a promover concursos de talentos aqui na Benedita, exato. E provavelmente há mais de 10 anos, portanto eu cheguei aqui há 10 anos e desde então não foi feito um concurso de talentos nos outros eventos, mas exatamente houve mais movimento do que atualmente se calhar existe. Sim. Bruno, o que é que acha que diferencia a Rádio Benedita FM de outras rádios locais ou mesmo das grandes nacionais? Bem, para começar, isto é um negócio de paixão, e o que está aqui é uma paixão grande do Afonso Fonseca e agora da Sandra Fonseca em manter este projeto, e só quem acompanha todos os dias é que tem a noção da dificuldade que isto é. A grande diferença começa logo: quantas freguesias é que vocês conhecem que têm uma rádio? Eu acho que no país inteiro não estou a ver uma freguesia que tenha o nome, tirando, por acaso estou agora a lembrar-me de uma, da Monsanto
da Monsanto FM, acho que é assim uma coisa lá para cima, para Castelo Branco, que por acaso o dono também era um senhor que era Fonseca, que tinha essa particularidade, e que vai montando. Mas tirando a Rádio Monsanto, eu não estou a ver muitas rádios que sejam uma freguesia que sustentem uma rádio. Exato, e só para sublinhar que o Concelho de Alcobaça acaba por ter duas rádios e também 2 jornais. É uma coisa que poucos concelhos do país conseguem ter. E a Rádio Benedita foi uma sobrevivente, que a Benedita já teve várias tentativas de jornais e nenhum sobreviveu, por exemplo. E aí se deve só ao mérito de quem cá está todos os dias. Eu, para mim, a rádio é muito próxima. Passei aqui momentos muito felizes em tempos quando também tinha um programa há uns anos com o saudoso Rui Paulino, que também já faleceu, e com o Conjunto de Malta, e isto são memórias que nós vamos levando e que vão ficando. E é uma rádio que eu acho que é subestimada. O que é que isto eu quero dizer? Muitas vezes nós estamos aqui à vontade e estamos a falar, e estamos aqui na rádio, na Benedita FM, estamos quase à vontade, como se estivéssemos a falar num grupo de amigos, porque achamos também, se calhar não há muita gente a ouvir. E depois muitas vezes ando na rua e as pessoas dizem: olha, foi dito aquilo, estão a falar aquilo. Então se calhar nós subestimamos muitas vezes a rádio e o número de ouvintes que a Rádio Benedita FM tem. E um grande abraço para eles, que são eles que continuam também a manter esta rádio, são os ouvintes. A gente geralmente umas vezes ouve no carro ou em casa, como diz a Rádio Comercial, em todo o lado. Mas acima de tudo é isto, é esta caroice, estas pessoas em querer manter e faz um serviço público brutal para a Benedita. Muito bem, o nosso tempo está a esgotar, a conversa quando é boa passa depressa, mas antes de concluirmos o programa de hoje, eu gostava ainda de passar por uma ronda de notas finais, e começamos aqui pelo José, uma nota final. Portanto, eu tinha 2 notas. Uma delas é essa situação que se passou no externato, esse problema, e pergunta-se qual é o papel da escola, qual é o papel da família, qual é o papel, não sei, o papel educativo da escola, como é que é possível pessoas nesta situação, nestas circunstâncias, tomarem um ato que depois se torna público, não é? E que prejudica a imagem da escola. Portanto, eu não sei qual é o contexto familiar, não sei o resto, há várias versões da situação, mas é triste que tenha acontecido. Outra coisa é deixar aqui um pensamento do Fernando Pessoa, que acabei de ler o livro do Desassossego, gostou muito, mas lá cheguei. Saber interpor-se constantemente entre si próprio e as coisas é o mais alto grau de sabedoria e prudência. O livro do Desassossego, isto vem a propósito da situação que se vive com o Trump. A gente tem que estar atentos, sem medo, mas atentos. Muito bem. Nuno? Assim, notas finais, é realmente essa situação que o Bruno também trouxe aqui do TGV. Estamos praticamente com a informação que o TGV está a chegar aqui, e a Câmara Municipal de Alcobaça e a Junta de Freguesia não abre esta discussão a uma discussão pública capaz de realmente de elucidar as pessoas do que é que para aí vem e qual é que é o impacto que isso possa ter na tal divisão da freguesia, e também dos moradores que vão ficar com a linha muito próximo das suas casas, qual é que é o impacto do ruído que vai ter. Isto é uma das coisas que eu chamo a atenção. E também na nota final, penso que é esta semana, penso que é dia 14 que vamos ter conhecimento da venda ou não dos primeiros 21 lotes da zona industrial. Eu já disse outra vez que estou deserto para ver agruas e obras na zona industrial, que é sinal que realmente isto está a andar para a frente, mas pronto, parece que é desta, vamos ver se sim ou não, cá estaremos. Bruno? Bem, vou tentar ser rápido, mas é assim, notas finais tenho várias. Uma é, há bocado esqueci-me de referir que a discussão pública relativamente ao TGV está entre 10 de fevereiro e 21 de março, por isso quem for pesquisar na net pode ser uma boa altura para começar a participar e dizer a sua opinião, e está na internet, já estão os mapas, já está tudo. Era importante a Junta e a Câmara fazerem sessões de esclarecimento neste sentido para informar as populações do que é que vai acontecer. Segunda nota final, a pedido de um ouvinte, como estávamos a dizer, que o outro dia estava comigo, referiu uma questão que realmente eu nunca tinha pensado, e é verdade. Estamos há um ano que foi feita a requalificação de uma parte do IC2 aqui na zona da Benedita. Temos uma rotunda que tem acidentes
todos os dias, ou todos os dias estou a exagerar, mas tem tido muitos acidentes, que é a rotunda que vai para os Freiros junto ao Conquistador. Toda a gente fala que é por causa da rotunda muitas vezes ter um piso irregular, ser relativamente torta e por aí fora, mas a maior parte tem acontecido à noite. E este ouvinte dizia muito bem, aqui um abraço para o Sr. Vasco, que dizia o seguinte: aquela rotunda não está iluminada, e se calhar devia-se pensar em iluminar aquilo, porque muitas vezes nós vimos ali durante a noite, e então quem não é daqui é tudo às escuras e de repente dá-se ali com uma rotunda de repente, e muitos acidentes dão por causa disso. Por isso aquela rotunda fazia falta estar mais bem iluminada. Terceira nota final, relativamente à questão do externato. Não vou falar da questão em si, vou falar do seguinte: o externato está a comemorar os 60 anos, mas infelizmente o externato e a população hoje não estão de mãos dadas, e basta ver quando há uma assembleia de externato, estão lá 2 ou 3 pessoas a assistir e poucas pessoas têm estado lá. Também o externato, e isto é uma discussão que um dia era interessante fazermos um programa só para discutir isto, também o externato não sei até que ponto é que proximidade quer com as pessoas. Dou-vos um exemplo: é uma escola privada e as reuniões de pais geralmente são feitas às 4 da tarde, às 5 da tarde, quando às vezes temos escolas públicas que fazem às 6, 7 horas depois do horário de trabalho. E muitas vezes para as empresas é complicado terem que fechar para os pais irem às reuniões. É um direito, é verdade, mas não há ninguém que goste de pedir ao patrão, muitas vezes os patrões não gostam de ter que fechar as empresas para deixar os funcionários irem nestas reuniões. Era um professor em função dos outros. E se o externato não traz mais-valia, depois qualquer dia a população pergunta: então porquê é que aquilo há de ser privado e não há de ser público? O externato devia às vezes fazer, nestes 60 anos, é importante rever a história, mas é também pensar isto: onde é que nós fomos diferentes, onde é que nós marcámos, para continuar a marcar e ter a população connosco. E isto é uma reflexão que fica para o externato. É sim, senhor, uma reflexão que fica e que vamos ter em conta nos próximos programas. E é assim que fechamos este Paradoxo Local especial, que se juntou à festa dos 40 anos da Rádio dos Beneditenses, com os comentários de Bruno Letra, Nuno Ferreira e José Marques Ralheiro. Nós voltamos a ter encontro marcado na próxima terça, depois das 22 horas, para uma nova análise ao outro lado do Oeste. Até lá, fique bem. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia e a qualquer hora em podcast em beneditefm.pt.